para não pecarmos contra ti. É o que nós pedimos, te louvamos e te agradecemos, no nome santo de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Presbítero João. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3. Esse livro na Bíblia é o primeiro. Amém? Primeiro livro, Gênesis, fala acerca da criação. Nós estaremos lendo o capítulo 2, o versículo 4 ao 17. Todos acharam? Nós aguardamos. Eu quero pedir que o nosso colega está ajudando aí na Sandra. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus nessa noite: estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. O vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito uma alma vivente. E plantou o Senhor Deus o jardim do Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica, e o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Puxé, e o nome do terceiro rio é Idekel, ou Idekel. Este é o que vai para a banda do oriente da Síria, e o 4º rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Podeis assentar. Uma palavra ao qual Deus falara ao meu coração.
E dentro dessa palavra, uma palavra tão pequena, irmãos, se eu usar o nome de alguns irmãos aqui, irmãos não ficam constrangidos. É uma palavra tão pequena que é o contrário de uma outra palavra também muito pequenininha. Duas palavras da parte de Deus. E quando nós oramos, todos nós queremos a vitória rápida. Só que Deus não está preocupado em nos dar a vitória, de maneira nenhuma. Até porque tem crente que é derrotado e vai entrar no céu. Tem outros crentes que é vitorioso e não vai entrar no céu. Que isso, irmão Jorge? Isso é uma heresia, não. O que a Bíblia diz? Aquele que perder a sua vida por amor a mim, como é que é? Olha o crente perdedor aí. Não é perdedor? E o crente que é vitorioso e não vai para o céu? Não ajunteis tesouro aonde tu estiver preso, ali é o teu tesouro. Aonde o teu coração estiver preso, ali é o teu tesouro. E as duas palavras eu vou dizer para as irmãs e os irmãos. É a palavra sim e a palavra não. O que ele quer dizer nessa noite? Saber conviver com o não de Deus. Saber conviver com o sim de Deus, ó, é glória, aleluia, é línguas estranhas, sapato de fogo, até vassoura de fogo já inventaram aí. Vassoura de fogo, sapato de fogo, monte de fogo, é tanta coisa de fogo que o fogo verdadeiro mesmo a gente não está mais vendo. É fogo para lá, fogo para cá. É tanto fogo que estão falando aí que Jesus vem pulando pelos montes. Meu Jesus é cabrito. Saltando pelos montes, Jesus saltando pelos montes. E a palavra não é que eu quero ficar preso a ela. Como há um relacionamento e a pessoa que tem o maior poder, ela tem um poder de decisão. Então, quando a gente aceitou a Cristo, nós passamos a ser dele. Ele passou agora a ser o nosso Senhor. Não adianta a gente pregar que Jesus é o meu pastor, Deus é o meu pastor, nada me faltará. Muitas vezes a gente está falando de boca para fora, é uma mentira diante dele, porque ele conhece a gente por dentro. Ele não pode nunca ser o nosso pastor se a gente não reconhecer ele como Senhor. Vamos ver se é Bíblia? O Senhor é o meu, primeiro ele é o quê? Senhor. Primeiro ele é o Senhor. E aí a gente chega diante dele pedindo e esquece das três coisas mais importantes diante de Deus. Nós temos o sim, o não e o espera. Mas a gente só aceita viver com sim. Pode observar, a maioria dá testemunho, irmão Marta, quando recebe um sim. Quando recebe um não, faz biquinho, pula igual pipoca. Parece até que Deus é obrigado a fazer aquilo que a gente pede. Se vós estiveres em mim e a minha palavra estiveres em vós, pedireis o quê? E vos terá o quê? Dado. Mas como assim então? É porque se a gente tiver nele, se a palavra estiver em nós, a gente estiver nele, tu vai pedir ele na direção do Espírito Santo. Não é você que pede nenhum, sabe por quê? A Bíblia diz: pediste mal e não recebeste, porque pediste mal, para gastar com seus próprios deleites. Então, quando a gente está nele, o
Espírito Santo intercede por nós com gemido inexprimível, é que leva a gente a fazer a petição. Eu sei orar, sabe nada, nem eu sei. E aqui nesse texto aqui, no versículo 17, fala acerca de Adão, primeiro homem que recebeu o não de Deus. Primeiro homem. E não ficou nervosinho, não ficou chateado, não falou que ia embora da igreja, que ia mudar de igreja, que ia mudar de denominação. O Deus que disse não para você aqui é o mesmo Deus que vai dizer não para você na Universal, na Batista, na Presbiteriana. É o mesmo Deus. E ai de nós, irmão, se Deus dissesse sim para tudo que a gente faz. Quer ver uma coisa? Alguém aqui é agricultor? Não, né? Um agricultor lá de Minas está orando para parar a chuva, que acabou com a lavoura dele. O outro lá do Nordeste está orando para chover, porque está um sol de rachar a terra. O outro está orando para o tempo ficar nublado. Aí tem um orando para fazer frio. Aí veja só, quem é que criou as estações do ano? Deus. Deus não é Deus de confusão. Então é Ele que controla todas as coisas. Se Ele controla tudo que Ele fez, Ele não tem poder para te controlar, foi Ele que te fez. E Adão estava muito bem. Quando a gente usa a exegese, a gente começa a observar que é uma coisa muito profunda, meu irmão. Sabe por quê? Eu sou a imagem e semelhança de Deus, não é nada. Vou te provar que não é. Primeiro homem foi a imagem e semelhança de Deus. Adão tinha caráter? Tinha. Adão tinha postura? Tinha. Adão, tanto é que façamos o homem a nossa o quê? Imagem. Aí quando entrou o pecado, nem adianta. Não, eu sou teu filho. Nós não éramos filhos. Apenas criatura, irmã Marta. Apenas criatura. Quer ver? Lá em João, no Evangelho do Senhor Jesus, veio para que os seus não o, mas todos quanto receberam foram feitos filhos de Deus. Então, peraí, não era filho, criatura. Ao qual não nasceu da vontade do homem, da vontade do varão, mas nasceu de Deus. Não adianta. Para sermos filhos, temos que aceitar Jesus como Salvador. Mas a quem é que quer falar isso hoje? Quem é a igreja cheia não vai falar. Aí sabe o que acontece? A gente não sabe usar o dom na hora certa. Fica até com medo. Chega alguém que Deus colocou ele com a mentira que eles pregam do teu lado, teu vizinho, na tua casa. Irmão, eu gosto muito dos crentes quando eles dizem: eu não sou deles, da igreja de vocês, mas eu também sou filho de Deus. Olha você, ó, se cala. Sabe por que a gente se cala? Porque a gente não, isso é para mim, não mergulha na palavra para ter resposta para eles. E aí a Bíblia diz: conhecereis o irmão Paulo e vos será liberta. É isso? Conhecer a irmã Eliane e vos será liberta. Não, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus permitiu ele chegar com a mentira diante de você que tem a verdade e você não falou a verdade. Não é? Não que vai entristecer. Uma vez eu estava num culto, irmã Marta, na Rua Flag, um poder caiu, e Jesus curando, batizando, e o ministério assim, tem uns obreiros que precisam de libertação. Parece até ficar com cara de delegado. Não ri, não abre um sorriso, não recebe a igreja bem e fecha a cara. Sabe o que a irmã que estava pregando falou?
Sabe como? Não, eu não quero esse negócio aqui de línguas estranhas, não. Porque tem gente que não é crente aqui e vai se escandalizar. Quer impedir a ação do Espírito Santo? Sabe o que eles lá fora estão querendo? Eles estão querendo novidade. Tudo que a internet bota de novidade, eles vão e pegam e saem espalhando. E às vezes é tão ruim que eles chegam a trazer para a igreja. Porque o diabo usa eles para bota isso aqui no meio deles. Agora, línguas estranhas. O homem que entende de mais línguas estranhas, no sentido natural, chama-se poliglota. Pergunta a ele se ele não é crente, não é batizado. Pergunta a ele se ele entende a língua que a gente fala. Eu falo inglês, francês, eu falo alemão. Eu quero ver tu falar a língua que a gente fala. Eu não falo essa língua estranha porque eu quero, não. É porque eu aceitei o Senhor Jesus e Ele falou que iria me batizar com o Espírito Santo e com fogo. Falarão novas línguas. Tá aqui, ó. A gente está sempre conversando. Soares, lembra? Chegou lá em casa, já em São Cristóvão. Irmão, eu estou muito triste. Uma irmã falou tanta coisa, eu estou triste, como se eu fosse. Calma aí, fala tudo aí. E conversei. Antes de tu morrer, Ele vai te batizar com o Espírito Santo. Não foi, não? Passam uns dias, meu telefone toca. O irmão Jorge, sou eu quem fala. Eu sou a filha do Soares. E como é que ele está? Poxa, eu queria falar com o senhor. Ora por nós, o meu pai passou mal e foi para o hospital. E chegou lá, ele faleceu. Ué, mas tu não é profeta, tu não falou? Sabe o que a filha dele falou? E o médico que atendeu ele falou que ele começou a falar umas línguas estranhas. E falou. Aí depois morreu. Jesus batizou. Só que sabe o que acontece? João Batista se escondia. Olha o não aí de novo, a palavra não. Vem Jesus caminhando. O teu testemunho não fala mais do que essa palavra não. É mentira do diabo. O teu testemunho fala mais do que as tuas palavras. Maior do que essa palavra não tem ninguém. O maior testemunho é Jesus. Aí olha só, vem Jesus andando. João Batista olha. O que ele falou, irmão Paulo? Eu que careço de ser batizado por ti e tu que vens a mim? Ou seja, Jesus não vem gritando, falando, eu sou da breia, eu sou fogo puro, eu sou canela de fogo, nada disso. O andar de Jesus, a feição de Jesus, o semblante de Jesus, a roupa de Jesus, o jeito de Jesus. João Batista olhou e falou, ele não sabia quem era, sabia? Eu que queria ser batizado. Aí quando Jesus foi batizado, não com o Espírito Santo e com fogo, porque ele não tinha pecado, não tem. O Espírito Santo desceu como forma de pomba. Aí, quando ele batizou Jesus no Rio Jordão, João Batista ouviu uma voz: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, quem eu me comparo. Então, irmãos, o não é muito importante da gente entender. E Adão não precisava do não e nem precisava do sim, porque Deus fez ele perfeito, sem problema nenhum. Aí tem um pregador aí muito famoso, milionário, que pregava muito em Camboriú, pregando, Camboriú lotado.
Aí ele virou e falou: irmãos, eu quero dizer umas coisas. Deus te fez com um problema, com defeito de fabricação. Sabe o que a igreja fez? Oh glória, aleluia. Só se fez ele. Meu Deus fez Adão perfeito. Nós é que adquirimos o pecado hereditário de Adão. Aí ninguém vê essas heresias. Sabe por quê? É muito fácil a gente ver heresia na igreja dos outros, mas no nosso meio não falamos nada, com medo de perder a posição eclesiástica. Aí esse mesmo homem, orando, Camboriú pegou fogo. Eu não sei que fogo era aquele, mas que pegou. Mamãe, olha só. Eu quero um arcanjo aqui. E também um arcanjo 5 quilômetros daqui. São 2 o quê? Arcanjos. 2. Aí a Bíblia fala no plural: querubins e serafins. E arcanjo, ele fala arcanjos. Então só tem um. Se ele é crente, quer um aqui, eu também sou crente, quero um lá em casa. E a Bíblia diz que Deus dá ordem aos anjos a teu respeito para que te guardem. E eles trabalham para aqueles que hão de herdar a salvação. O anjo está lá falando assim: Senhor, eu não estou nesse negócio. Eu só obedeço a ti, Senhor. Mas eles gostam. E aí, voltando ao texto, Adão falhou. Mas no versículo 17... está bem claro, olha só. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não, ao não aí. Primeiro não para Adão. Agora os crentes não aceitam não. Aí eu não fui levado a pastor, não gostei. Os homens sem visão. Vai dando glória, crente. Vai dando glória, sabe? Porque independente de cargo eclesiástico ou não, o teu nome está escrito no livro da vida. Independente de você ser dirigente de oração ou não, teu nome está escrito no livro da vida. Isso tudo vai ficar aí, cargo eclesiástico, cadeira. E Deus é muito sábio, muito sábio. Já pensou se ele deixasse a gente entrar no céu com cadeira? E a gente ia ficar no rio? Não, senão não vai para o céu. Sabe o que a gente ia fazer? Quem viu a campanha eleitoral do Datena? Ele deu cadeirada num montão de gente lá. Já pensou os crentes dando cadeirada um no outro? Olha. E Adão recebe o primeiro não. Vamos lá para Gênesis. Após a queda, que o pecado entrou, Deus não desprezou Adão. Deus não despreza o pecador. Deus abomina o pecado. Ele sempre vai trabalhar para alcançar o pecador. Agora é necessário o pecador reconhecer a tua condição de pecador e aceitar Jesus como Salvador, porque ele não tem condições, o homem não tem condições nenhuma de mudar a si mesmo. Para isso, Jesus falou: não vos deixarei órfãos, enviarei outro Consolador. Na verdade, no original não é outro, quer dizer, enviarei um igual a mim, com o mesmo poder que eu, com as mesmas condições que eu. Porque se ele fala outro, aí já complica. Ele estaria falando um menor do que ele. Não, ele está falando no original um igual a mim. Tanto é que ele se compara com o Pai. Eu e o Pai somos um. E aí no capítulo 3, no versículo 1 ao 7, olha só o que acontece. Deus disse não para Adão. Amém? Amém, igreja? Deus disse não para Adão. Agora aparece um que quer imitar a Deus e usa a mesma palavra não por várias vezes. E através da mesma palavra, um sofisma, ele conseguiu mudar. Não o que Deus falou, porque ninguém muda, mas aquilo que Adão
tinha entendido. Mudou. Olha só. Olha, a serpente era mais astuta que todas animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerei de toda a árvore do jardim. Olha um ponto de interrogação. É assim que Deus disse, olha só. Versículo 2. Ó. Primeira palavra não. O diabo falou. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não, ó, não de novo aí, ó, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morras. Olha o não de novo aí. Olha o não, como é que a gente tem que entender essa palavra pequenininha. Aí diz assim, ó, para que não morras. Então a serpente diz à mulher: certamente não que a igreja não morrereis, não vai morrer. Ele desfez na mente de Adão, mas a palavra de Deus ele não conseguiu desfazer não. Porque o que Deus fala e acabou. Ele estava dizendo da seguinte forma: olha só, se você tocar, tu vai ver que tu não vai morrer. Primeiro, que Eva e Adão não tinham nunca desfrutado da morte. Só que a Bíblia diz que, olha, no dia que vocês tocar, ele falou aqui, o diabo falou, sereis semelhante a... Aí, o que despertou foi ele ser igual a quem? A Deus. A sutileza do diabo. Ele usou um sofisma, uma meia verdade. Ele entrou um pouquinho da verdade e distorceu. Aí diz assim, ó, no versículo 5: porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se abrirão o quê? Os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Ele distorceu e pegou ele justamente nisso. Ué, eu comi, eu toquei e não morri. Só que ele estava falando ali, Deus estava falando de uma morte espiritual. E Adão e Eva estavam pensando, irmã Sandra, numa morte física. Eu não morri. Ué, mas como assim? Eu não morri. Só que Deus, lá na frente, chama quem? Eva ou Adão, igreja? Não ouvi a igreja. Adão, ele Deus não quer que a gente, quando está em pecado, falhou diante dele, ele não quer que a gente corra. Sabe por quê? Ele é um Deus perdoador, um Deus misericordioso. Ele quer que a gente se aproxima e confessa e peça ajuda a ele. E o diabo quer que a gente corra, sabe por quê? Se a gente correr, fica muito mais difícil a gente voltar a falar com Deus. Por quê? Porque tu está envergonhado. Mesmo envergonhado no pecado, o ser humano no pecado, o crente falhou, ainda há esperança para ele, ainda há perdão para ele, porque ele pecou no corpo físico, Satanás pecou no corpo espiritual, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. O sangue foi derramado por nós, e ele fez aquilo conscientemente. Pode observar quantos de nós falhamos antes de vir para Jesus e nem ligava. E agora, quando está com Jesus, que fala? Dá uma palavra errada para alguém, como é que vem a mente? Que? A tristeza, o arrependimento.
E às vezes o diabo trabalha, sabe como? Rapaz, tu pecou. Vou usar aqui como um grupo de doutrina. A mulher ou o homem que adultera, ele adulterou. Aí foi lá, adulterou. Na hora que entra o arrependimento nele, que ele toma uma decisão de ir falar, o pecado que foi espalhado na igreja, trouxe escândalo, sabe o que o diabo fala na mente dele? Tu vai lá, rapaz, faz isso não, tu vai passar vergonha. Olha, então vai. Aí ele, e agora? Porque não tem mais jeito para ele está fazendo com que a pessoa entenda que não tem mais jeito para ela. Aí ela fica presa. E se ela morrer assim? Aí segundo a palavra, certamente no dia que tocares, que com medo de morrer, e morrer, todo mundo vai morrer. Agora morrer sem Jesus é que é complicado. E a Bíblia não cai em contradição. Está escrito lá em Hebreus: ao homem está ordenado morrer uma só. E se eu te mostrar na Bíblia pessoas que morreram mais de 2 vezes, mais de uma vez? Talita morreu quantas vezes? Lázaro, quantas vezes? Aquele soldado. E o diabo tem tanto ódio da gente, tanto ódio, que ele viu que mesmo o homem morto, quando é servo de Deus e é enterrado, até os ossos dele têm poder, pertence a Deus, porque Deus botou ali. Lembra daquele profeta que morreu? O homem de Deus morreu? Aí pegaram o morto, o inimigo vinha, vamos enterrar logo, jogou lá, bateu no osso do defunto. Bateu no osso, nos ossos do defunto. O que aconteceu? O morto reviveu. Se isso acontecer comigo hoje, é eu que morro. Para onde fica a gente vê milagre, irmão Paulo? Aí a gente fica, Senhor, queremos ver o paralítico andar. Começa a orar diferente. Senhor, me ajuda e me prepara, porque, Senhor, do jeito que está o negócio, se eu ver um paralítico andando, eu acho que eu vou ficar paralítico. Aí continua dizendo, porque Deus sabe, versículo 5, aí os olhos, sabendo bem o mal, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, tomou o seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estava luz. O nu aqui, irmãos, o nu aqui está falando do pecado, porque eles já andavam nu, mas não tinham pecado. A consciência, eles não tinham pecado. Tanto é que quando aconteceu esse erro, essa falha, eles correram e fizeram o quê? Roupas para si. Foram desaprovados por Deus. Aí Deus botou outras vestes nele. E mesmo assim, Deus colocando as vestes, depois que matou o animal, estava simbolizando